Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale. Sou advogado, tenho 40 anos de idade, sou natural aqui de Canoas. Fui infectado pela Covid, provavelmente no Grenal da Libertadores que teve, dia 2 de março. Diagnosticada com Covid em 5 de junho, porque eu fiz uma testagem que toda a Prefeitura de Canela fez nos seus médicos. Eu não acreditava muito no que eu passei e começou uma gripe muito forte, né? Passei por uns 3 banhos de chuva, eu trabalho de motoboy, e começou a me doer as costas. Comecei com uma gripe seca, com dor de cabeça, dor no corpo e perda de olfato e paladar. Foram os primeiros sintomas. Eu não tive sintomas. Até usava máscara para entrar nos mercados e nas repartições, onde eu ia fazer entrega. Eu usava máscara, mas saía dali e já tirava, colocava no bolso. Fizeram daí uma nova tomografia nos pulmões e aí apontou que os pulmões estavam bem comprometidos, com aparência fosca, que é o sintoma principal de imagem de Covid. Aí, ao chegar na UPA ali, já me colocaram no oxigênio. Teve situação lá no hospital que eu tive que tomar banho e levar o oxigênio junto, porque eu não conseguia respirar. A maioria é que nem eu, né? Não acreditava. Mas agora eu sei realmente o que é isso. Passei por essa situação, é uma situação muito difícil que eu não quero nem pro pior inimigo meu. Não é preciso, e eu acho que também não tem como resumir o que é coronavírus em uma só frase. Até porque essa frase talvez teria um sentido diferente para mim ou para você. Diferente para quem não teve Covid ou para quem teve. E de quem teve e se recuperou, ou familiar de alguém que perdeu a vida para a pandemia. Mas se tem uma coisa que é comum para todos no significado do que é coronavírus é... Só o conselho das pessoas tentarem se resguardar ao máximo e que a gente precisa continuar sendo resiliente nesse momento, por mais difícil que seja, e que a dor e a apreensão das pessoas é a mesma dor e apreensão que nós temos também. Tá? Não somos diferentes em nada nesse sentido do medo que temos em relação a tudo, não só da questão sanitária, da questão econômica, da manutenção da vida em sociedade de uma maneira adequada, né? E que a gente procure mesmo ser forte nesse momento. Na introdução desse episódio, que é o último dessa temporada, a gente ouviu relatos de pessoas que tiveram Covid em diferentes cidades e que se recuperaram. A gente ouviu um trechinho do Maurício Aires Ramos, advogado de 40 anos, da médica Ana Martinez, de 55 anos, e do seu Enio Santos dos Santos, que tem 57 anos e é motoboy. Os três fazem parte dos mais de 2.432.456 recuperados dessa doença aqui no Brasil. E escaparam da cifra mais pesada, que é de 107.879 vítimas fatais do vírus, ou seja, pessoas que morreram. Esses dados são da 3ª semana de agosto de 2020. Eu sei, você deve estar comparando esses números e sim, a taxa de letalidade pode até parecer baixa. Mas a questão é que a transmissão é alta e, independente do endereço no qual o vírus bate, sempre tem alguém atrás da porta. Alguém que tem uma vida, uma família, um trabalho, uns sorrisos. E só aqui no Brasil já se foram mais de 100 mil. Sem dúvida, a gente, provavelmente por não termos feito um controle muito radical no início, nós acabamos tendo aquela que parece ser a epidemia em termos nacionais mais profunda do ponto de vista em que ainda que nós tenhamos um número de casos inferior aos Estados Unidos, nós temos uma manutenção do número de casos em níveis muito altos por um tempo muito prolongado. Mas como a gente podia esperar num país com a distância, né, em termos de latitude do Brasil e a distância também em termos social e econômico e acesso das pessoas, a possibilidade também de ficar ou não em casa, o que a gente está tendo é uma diversidade de epidemias no Brasil. Já são 5 meses entendendo pouco a pouco a importância de máscaras limpas, fazer a higiene frequente das mãos, o recurso do álcool em gel e outras coisas que, apesar de simples, parece que ainda não encontraram aderência nos maiores interessados em se proteger de uma doença para a qual ainda não existe vacina e nem remédio com comprovação científica. Então a gente
gente está, né, neste momento ainda muito preocupados e ainda enxergando uma continuidade aí da epidemia, quando nós já poderíamos ter resolvido ter controlado esse problema há bastante tempo. Se a gente do presente voltasse no tempo, um ano para trás, e tentasse explicar para o agente do passado que as novelas estariam sendo gravadas à distância por cada ator que faz parte de uma cena, que as pessoas estariam fazendo estoque de papel higiênico em casa, que os supermercados teriam cabines para higienização das compras, que os pais passariam a fazer as atividades da escola todos os dias com seus filhos, que no meio disso tudo ia ter uma onda de gafanhotos chegando pelos céus, que os relacionamentos amorosos que já não estavam lá, essas coisas iriam acabar e que a economia brasileira ia sofrer mais do que já vinha sofrendo, pareceria coisa de ficção científica, distopia mesmo. As loiras se descobrindo castanhas, os namorados se descobrindo casados e os falantes calados. Pandemia. Talvez você nem tenha percebido, mas já começou o 6º e último episódio dessa temporada do podcast Vida Disruptiva. Ainda a mesma, mas também uma nova vida. Eu sou Marina Mendes e vou te conduzir nas histórias de hoje junto com Luciano Costa. Que resulta, sim, infelizmente, num grande número de casos que se recuperam, né? Mais de 80% dos casos nem vai a uma situação mais grave, mas que, infelizmente, enquanto os números estiverem altos... Quem está falando com a gente é o coordenador dos exames do Laboratório de Microbiologia Molecular da Universidade Fevale e presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, professor Fernando Spilk. Enquanto os números estiverem altos, nós vamos ter aqueles 20% de casos que vão em internação e na faixa de 2% a 3% de indivíduos que, infelizmente, vai a óbito. Então... Não acredito também que nós vamos enxergar claramente, no caso do Brasil, uma segunda onda. Talvez, com o arrefecimento da pandemia lá por setembro, outubro, a gente possa pensar em segunda onda lá por volta do início do ano que vem, ou de meados do outono do ano que vem, né? Mas aí vamos ver. Agora a gente já fala da Covid-19 com uma certa intimidade, infelizmente, por causa da forte presença dela por aqui. Mas eu precisei perguntar para o professor Spilk se pousasse no planeta Terra um extraterrestre e a gente precisasse explicar para ele o que a gente está vivendo agora. Podia ser um virologista também, não precisa nem ser um extraterrestre. Podia, Coronavírus é um vírus, o SARS-CoV-2, ele faz parte de uma família, que é a família Coronaviridae. Essa família, felizmente, ela é uma das famílias virais que possui um envelope, ou seja, um pedaço da membrana da célula como a camada externa dele. Por que eu digo felizmente? Porque isso faz com que esse vírus efetivamente, ainda que ele resista algum tempo no ambiente, ele não resiste tanto tempo quanto outros vírus, né? Então a gente precisa tomar esses cuidados todos da máscara, da limpeza de materiais, etc., mas poderia ser muito pior, né? Esse vírus, felizmente, não é transmitido pela água, por exemplo, mas esse vírus, infelizmente, por outro lado, ele é de uma parte da família Coronaviridae, os beta-coronavírus e o sarbecovírus, no caso, que é o subgênero, que são vírus muito, muito perigosos. Então a gente já teve nesse grupo um dos vírus da família mais mortais para seres humanos, que é o SARS-CoV, original lá de 2003, e esse vírus é bastante parecido com ele. Então, esta é a grande má notícia. Nós já tínhamos medo que um novo coronavírus aparecesse há muito tempo. Ele é um dos vírus um dos grupos que nos assusta. E por que um vírus desse surge? Porque a gente destrói demais a natureza. A gente degrada os ambientes onde vivem os hospedeiros desse vírus e acaba aproximando esse tipo de ameaça de nós. As medidas de distanciamento social, uso de máscara, lavagem das mãos, aplicação de álcool gel, elas são fundamentais para impedir a transmissão de um vírus como esse. Porque efetivamente a maneira, eu acho que já está bem provado, claro que nós não tínhamos como dizer o quanto seria terrível um ano atrás, mas está bem provado que esse vírus é capaz de causar um impacto na sociedade, na economia e, mais que tudo, na saúde das pessoas muito grande.
Meu nome é Franciele Fortes, eu tenho 26 anos, sou de Montenegro, eu sou publicitária, mas atualmente eu sou empresária. Terminei a faculdade com 20 anos, com 21 eu tava com o diploma na mão. Ela tinha mudado a vida para Pelotas, onde fez faculdade e se formou. Mas pelo apego à família, resolveu voltar e foi trabalhar. Não na área de formação, mas em serviços mais administrativos e por intermédio de uma tia dela. E é importante explicar essa parte da história para depois a gente conseguir contar o que a história da Franciele tem a ver com o tema desse episódio aqui hoje, que é o coronavírus. Foi uma experiência bem importante assim na minha vida, que eu trabalhei com ela na parte administrativa de uma empresa de reciclagem. Foi uma coisa assim que me deu uma noção de mundo, assim, tipo, o mundo que a gente vive, porque a gente é privilegiado e a gente tem certeza disso, e a gente acha que a gente tem empatia, mas a gente não tem noção do que as pessoas vivem, né? E aí, desde então, eu comecei a repensar muitas coisas na minha vida, assim, tipo, desde valorizar mais os privilégios que a gente tem. Por um período eu me sentia culpada de ter a sorte que eu tinha. E nesse mesmo processo, assim, eu virei vegetariana, principalmente pelos impactos ambientais e por tudo que eu vivi na empresa de reciclagem. Eu vi o quanto a gente consome, o quanto a gente gera lixo. Isso começou a me despertar, assim, uma vontade de gerar menos impacto, assim. Então, desde o meu consumo de coisas, de alimentação, eu comecei a repensar. E aí eu consegui entender, assim, foi durante isso que eu criei a Santa Combinação, que é a minha empresa. E para resumir a história, foi nessa mesma época que ela decidiu criar a sua própria empresa, que é uma marca de doces artesanais. Ela disse que nessa época só queria colocar o conhecimento em prática, não necessariamente fazer dar certo. Eu me perguntava, as pessoas gostam mesmo disso ou elas compram porque é bonito? Porque, tipo, no início era um brigadeiro, assim, tipo, de casa, sabe? E as pessoas compravam e daí eu pensei, gente, mas isso as pessoas podem fazer em casa? Tipo, certo que elas compram só porque é bonitinho, né? E aí foi quando eu fui começando eu entendi o que realmente tinha, assim, de potencial mesmo, assim, pra dar certo. E foi dando certo, mesmo, muito certo. E eis que a gente chega em 2020, o ano mais ficção científica da vida moderna. Só que, infelizmente, sem a parte da ficção. A pandemia estourou aqui no Brasil mais ou menos na primeira semana de março. E para quem está atento ao calendário, logo em seguida teve a Páscoa, essa data que, entenda a lógica ou não, para o cristianismo foi quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, e a gente presenteia uns aos outros com ovos de chocolate carregados por um coelho. Beleza. Mas o ponto aqui é que a Páscoa é a data comercial mais importante para o negócio da Franciele. Eu lembro direitinho, quando fechou, assim, a gente tinha 45 encomendas. Faltava bastante tempo para Páscoa. Daí eu pensei, vou comprar esse número de embalagens, vou ter esse estoque, daí até comprei um pouquinho mais, tipo, comprei 60. Daí eu falei, tá aí, e vai ser isso, daqui a pouco algumas pessoas vão desistir, porque não vão poder ver as outras, mas eu já super frustrada, porque você vai ser menos do que a gente vendeu ano passado, sabe? Uma campanha tão legal e tudo. Por fim, a gente vendeu mais de 200 ovos. Foi a campanha, assim, que a gente, tipo, desde o Natal, tudo foi o recorde, assim, tipo, quase o dobro de todas as outras. Daí eu pensei, meu Deus do céu, a gente não imaginava, né? E com a consciência de que, apesar de ser do ramo de alimentação, o produto dela não era de primeira necessidade, ela foi readaptando horários, formatos, ofertas por aplicativo, atendimento à noite e outras maneiras de manter o funcionamento do negócio, mas sem aquela cobrança para lucrar acima de tudo. Ninguém tá ganhando e eu vou ficar muito feliz que eu tô ganhando. Não é uma coisa assim. E aí foi quando, por exemplo, quando na primeira semana eu fechei, foi por isso, porque pra mim não faria sentido o dinheiro que chegaria no meu caixa, sabe? Não fazia sentido mesmo, assim. Foi uma coisa que eu pensei, ainda bem que eu estou na minha casa e que as gurias estão na casa delas, sabe? Tipo, eu me sentia realmente insegura. E daí eu pensei, realmente pro meu negócio sobreviver, a gente vai ter que voltar a trabalhar. Eu preciso manter as gurias têm as contas delas. E daí eu comecei a olhar com um olhar mais de proprietária mesmo, né? Daí foi quando a gente voltou a trabalhar com todas essas adaptações e bem rigorosamente. E aí agora, recentemente, eu testei positivo pro Covid. E aí foi outro momento, assim, que eu pensei, o que eu vou fazer? Isso mesmo. Positiva para Covid e sem sintomas. Mas eu saí para fazer o exame com coisas para fazer na rua. Pensei,
vou fazer a coleta, daí eu tenho que ir no banco depositar um dinheiro, daí depois eu vou na academia. Daí eu fiz isso, daí eu fiquei esperando, assim, dentro do carro. Atualizava o site, mas, tipo assim, só pra ir sem culpa, né? Aí, na hora que saiu, eu mandei pra minha mãe, saiu! Daí eu tirei um print. E daí eu vi, não reagente, deu... Viu? Sabia que não tinha, não sei o que... E daí, quando eu olhei embaixo, reagente, porque, tipo, daí era IgG, não reagente, eu não tinha anticorpos ainda, mas estava com vírus, deu... Meu Deus do céu. Aí dá um pânico, assim, tipo... Deixa eu falar como é a vida da gente no laboratório. A gente fica cuidando muito dentro do laboratório quantas amostras estão dando positivas do total da demanda que chega para nós, né? Então esse é mais ou menos o termômetro que a gente tem localmente. Então, às vezes, num dia lá, a gente vê 30%, 35%, que é muito alto. A gente sabe que isso quer dizer que há a epidemia em níveis altos, né? E às vezes 50% de uma placa que nós fazemos, né? Lá tem 90 e tantas pessoas, a gente enxerga mais de metade ou quase metade da placa. Isso nos assusta. E por um tempo isso vai indo mais ou menos constante. Um belo dia a gente faz uma placa e a gente tem 15%, que também é alto, mas baixou bastante. A gente fica naquela alegria, né? Pensando, tá, vai começar a baixar. No outro dia volta para 50%. A gente não deve se iludir com vitórias assim muito... no período diário, a gente precisa acompanhar ao longo do tempo. Por isso a gente tem dito, acompanhem os dados que estão relativos à média semanal, né, a média móvel dos 7 dias ou dos 14 dias, para que a gente possa entender. Até porque no Brasil a gente tem tanta dificuldade com dados que, se vocês forem ver as curvas, como é que elas funcionam, a gente sempre vai ter um pico terrível na terça-feira, né? Isso vai indo alto até por volta de sexta-feira, daí no sábado, domingo, segunda, parece que a pandemia resolveu no Brasil, aí é um pico terrível na terça-feira. O que está acontecendo? Ou não está havendo o mesmo número de testes, o que é natural, porque as equipes também descansam, né? Ou não está havendo o registro adequado, está sendo deixado para registrar em virtude da tribulação de fim de semana, início de semana, está sendo deixado para registrar na segunda, na terça. E aí a gente deve tomar muito cuidado com isso, com essa flutuação dos dados, por isso é mais seguro ir acompanhando a curva ao longo do tempo. Foi por isso que a gente convidou aqui no episódio de hoje o Patrian, que tem visto essas curvas e esse passar do tempo de um ponto de vista muito, muito único. Deixa que ele mesmo conta. No hospital eu trabalho no horário das 7 da manhã a 1 da tarde, e lá eu trabalho de agente de atendimento. Antes, até semanas atrás, eu trabalhava na portaria principal, mas daí eu fui realocado para uma outra portaria. Mas a gente trabalha diretamente com atendimento ao público, assim, entradas e saídas de acompanhante, pessoas que vão fazer encaminhamentos para exames, pessoas que vão fazer procedimentos cirúrgicos, pessoas que vão buscar atendimento também pelo SUS, que vão no Hemovida, é muito com fluxo de pessoas, assim, sabe? Então, assim, o Patrian e a equipe que trabalha com ele são a porta de entrada para quem chega nesse hospital. E foi exatamente dali que ele viu as transformações deste ambiente desde a chegada da Covid-19 por aqui. Foi uma das coisas que primeiro que bateu assim, na gente, assim, como esse choque de novo normal, né? Que foi de uma hora para outra, assim, não tem mais visitas, assim, foi bem específico. A partir de amanhã não tem mais visitas. Os procedimentos cirúrgicos estão cancelados até mudança, e os exames também estão cancelados, a não ser que seja de urgência. Então, essa falta de circulação de pessoas foi o que mais pegou, assim, pra gente, assim, porque a gente não estava acostumado, né? Ali foi mais ou menos o choque que a gente teve, assim, que tipo, tá acontecendo, assim, tem coisas estranhas, assim, que é preocupante. E falando, assim, da circulação de pessoas, né? Depois, claro, teve o acréscimo dos EPIs, que a gente já usava normalmente o álcool gel, que era hábito, assim, que a gente usava álcool gel, mas depois veio, né, o uso das máscaras como obrigatório, e também daquele protetor facial, para quando a gente está fazendo atendimento ao público. E aí, logo em seguida, veio mais uma mudança que começou a impactar no funcionamento da rotina por ali, que foi o isolamento das áreas. Primeiro foi bem gradativo, assim, primeiro foi uma ala menor, com um número de leitos menores, assim, e depois foi uma sala que não estava dando conta, e foi uma outra ala, sala que também não está dando conta. Isso eu falando, assim, sabe, no meu entendimento, assim,
E daí até que chegou numa ala assim que a ala do hospital ela teve que ser fechada assim, para comportar os pacientes que estavam vindo com suspeita ou confirmação. Claro, clinicamente eles devem já ter pensado nisso antes, né, conforme fosse na estrutura do hospital, assim, o planejamento dele isso já estava incluso já. Só que para nós que não estávamos sabendo do planejamento, foi algo também que foi bem impactante, né? E se mexendo com a gente, assim. Sabe? E para você que está ouvindo, eu peço que imagine essa situação hipotética. Como se em um hospital existisse uma ala pediátrica ou neonatal, que realmente existe, mas que daí de uma hora para outra, e aí vem a parte hipotética, houvesse uma doença que começasse a gerar a internação de crianças ou bebezinhos e essas alas específicas fossem crescendo cada dia mais, para poder comportar esses pacientes. E só para complementar com um dado, agora tirando da situação hipotética, nunca antes no Brasil tantas pessoas morreram por uma única causa nesse período de tempo. Inclusive, só nos 3 primeiros meses da pandemia, e a gente já está em 5, o número de óbitos por Covid foi maior do que infarto, HIV, armas de fogo e trânsito, por exemplo. Então a gente vai tendo essa noção assim, só que a gente é diferente do que a gente está vivendo ali, né? O dia a dia, por mais que a gente não esteja na linha de frente, claro, nem compara o que eles sentem, o que eles vivem e tal, mas é algo que vai batendo na gente, assim, também, de certa forma. Eu também sou um cara da comunicação e eu trabalho num jornal semanal, na parte da tarde. Então, é algo que no início meu psicológico sofreu bastante, que eu dou, assim, graças a que eu faço acompanhamento psicológico já faz um bom tempo, faço terapia. Então a terapia me ajuda, assim. Ou seja, de manhã ele está no hospital vendo clinicamente a situação da Covid. Vendo os pacientes entrarem, saindo e tendo diálogo com os acompanhantes, para saber, eles falando, fulano de tal está bem, fulano de tal não está bem, minha mãe está indo, minha mãe está aqui, minha mãe vai dar alta, tem todas essas informações sobre o Covid, tendo que lidar com isso de manhã cedo já, né? E aí de tarde ele precisa escrever e informar as pessoas sobre o problema para que ele não acabe encontrando essas pessoas no trabalho que ele faz de manhã, entende? Eu não me desconecto dessa pauta, porque eu tenho que trabalhar no jornal e tenho que relatar sobre o que está acontecendo com o coronavírus na cidade. E é complicado, e ainda no jornal que eu trabalho, ainda o diretor também sofreu Covid, veio falecer. Então tem todo um movimento assim na minha cabeça que nessa semana em que ele teve esse óbito, pareceu que eu tomei 2 socos assim na cabeça e fiquei, sabe quando tá no ringue de boxe assim, vem o cara e te dá 2 direto assim, fica zanzando, sem saber o que fazer, foi bem assim pra mim. Assim. E esse sentimento do Patrian e essa imagem do nocaute no ringue de boxe que ele desenhou pra gente, tem que servir pra gente se colocar no lugar dele. No lugar dele e de todo mundo que tá por aí se expondo pra proteger o distanciamento de todos. Seja para abastecer o supermercado com comida ou para levar informações sobre esse assunto para o público, para fazer exame em quem tem sintomas, para entubar quem tem algum quadro grave ou para entregar o teu lanche na porta da tua casa. Mas por que ainda tem gente que se recusa a respeitar o distanciamento ou que fura o distanciamento apenas porque está com vontade de passear? Ou que usa, como diz a minha mãe, a máscara para cachumba, aquela que fica só no pescoço. A máscara aqui, infelizmente, é que assim, esse é uma das coisas, né, que a gente não estava preparado, né? Então, até para usar máscara, é como se pela primeira vez na vida a gente estivesse usando camisa. Então, a gente ainda não aprendeu qual é a gola que fica bem, qual é o botão que nos agrada. Então, a gente vê máscaras que também não devem estar protegendo, infelizmente, mas a gente vai evoluindo. Eu vou pedir licença para o professor Spilk para adaptar a metáfora dele da máscara aqui como se fosse uma calça e não uma camisa. Quando toca o interfone dizendo que teu delivery chegou, por acaso tu vai sem calça encontrar o entregador? Arrisco dizer que você, que está até agora ouvindo aqui esse episódio, não vai atender o entregador sem calça. Ou com alguma parte bem particular do corpo à mostra, por exemplo. Com a máscara é a mesma coisa, ela precisa estar corretamente no seu rosto e isso inclui o nariz dentro da máscara. Por uma questão de respeito ao próximo, e por falar em respeito, a gente chega em um ponto crucial, um ponto nevrálgico aqui nessa entrevista, que é a relação da sociedade com o conhecimento científico. Então, eu acho que a sociedade, em grande parte, está convivendo agora com o tipo de dúvida e incerteza que é comum para nós, pessoas de ciência. Há uma evidente dificuldade, né, de relação e de comunicação, eu acho,
entre parte da sociedade em aceitar, por exemplo, determinadas coisas que nós lá da ciência temos lutado para que sejam aplicadas durante a pandemia. Há uma ansiedade muito grande, por exemplo, das pessoas em relação a um tratamento. Vejo uma ansiedade grande, porém menor, o que para nós surpreende em relação à vacina, né? Mas essa ansiedade é a ansiedade que para nós que praticamos ciência é a do dia a dia, né? Claro que as pessoas estão vendo a sua sobrevivência ameaçada, estão vendo a manutenção da sua estabilidade econômica ameaçada e vem aí. Então tem essa espera em relação ao que nós na ciência podemos dar. Mas o tempo da ciência é este, quer dizer, e nunca em nenhuma outra epidemia se descobriu coisas tão rápido e se desenvolveu coisas tão rápido, né? Mas há um tempo necessário para testar, para fazer. E aí nesse meio tempo, alguns grupos começaram a olhar resultados muito preliminares, que depois se revelaram, todos eles pífios, principalmente em relação aos tratamentos. Como a ciência, infelizmente, o cientista nem sempre ele é mensageiro de boas notícias, ele precisa contar com os fatos, né? Nós criticando esses resultados, etc., meio que se abriu um lapso maior entre o que é a opinião do que a sociedade demandaria e o que a ciência pôde dizer até o momento. Então, isso é preocupante, que em algum momento uma parte da sociedade perdeu a confiança nessa possibilidade da ciência colaborar. Agora, não é surpreendente no seguinte sentido: o cientista, e não estou dizendo que todos os cientistas trabalhem com isso, mas um cientista com uma formação razoável e com autocrítica devida, nós sempre temos que trabalhar com uma coisa muito pétrea. Em ciência não há nada possível além da verdade factual. Só que, infelizmente, nós estamos em um tempo no qual os boatos correm muito mais rápido do que as notícias verdadeiras. Então, infelizmente, a ciência é só mais um campo da atividade humana que, de certo modo, perde diálogo com a sociedade em geral em virtude dessa beleza confortadora que os boatos ou que as notícias falsas têm em relação ao que é a verdade nua e crua. É muito mais confortável pensar que um remédio que eu possa tomar de 15 em 15 dias ou de tantas em tantas horas vai me tornar o super-homem, eu vou poder voltar a todas as atividades sem máscara e nada mais vai acontecer. Infelizmente, todos nós, eu como cientista também sinto essa mesma infelicidade. Não é assim. Aliás, nunca foi assim, né? Se fosse assim, nós não teríamos mais problema com quase nenhuma das doenças infecciosas, né? Mas não é assim que funciona, para nenhuma. Não existe medicação que faça isso, mas acontece que isso é desconfortável, isso nos joga outros desafios. E aí surge uma outra questão que é: como a gente poderia ter evitado isso tudo? Ou pelo menos minimizado essa situação? E por essa situação eu digo a de saúde, a econômica, a política e até a emocional. Bom, precisa de um compromisso muito grande, que não é só do ponto de vista sanitário, é do ponto de vista econômico. Eu preciso fazer com que renda chegue às pessoas, com que maneiras de manter as contas dos pequenos e dos médios negócios estejam garantidas. Se nós não temos esse tipo de suporte, o que resta às pessoas, aos cidadãos comuns? Tentar achar a verdade mais conveniente, no sentido quase de um desespero. E isso é que nos joga nesse dilema, né? É isso que coloca o tal famoso dilema entre saúde e economia. 3 semanas, 1 mês de lockdown muito efetivo lá no início e mantido restrições adequadas ao longo do tempo, nós teríamos feito o que os outros países fizeram. Nós teríamos debelado a pandemia em torno de 60, 70 dias. Quando na realidade a gente está num fecha e abre que talvez só gere mais instabilidade e insegurança. Se há um dissenso entre a opinião de uma parte da sociedade e a opinião dos cientistas, houve também um dissenso entre as próprias autoridades, né? Houve discursos assim
minimizando completamente os efeitos possíveis do vírus e da pandemia no Brasil, e houve discursos locais ou regionais mais lúcidos, digamos assim. E aí chega um momento em quem que a população vai acreditar? E aí aconteceu, nós estamos num fla-flu, num Grenal. Há aqueles que acreditam na ciência e há os que vão contra. Há os que acreditam no distanciamento e no uso da máscara e há aqueles que não. E aí fica essa situação em que dá a falsa impressão de que estamos vivendo algo que depende de opinião. E esse é o problema. Não depende de opinião. O vírus não está nem aí para a nossa opinião. Não é como a escolha de uma cor favorita, não se trata de acreditar ou não acreditar. Gosta do Led Zeppelin ou do Guns N' Roses, gosta dos dois. Aqui não é opinião. E é isso que eu acho que é onde chegamos. E nós parece que não entendemos ainda. É ingênuo o governador quando diz que está fazendo ele um modelo de distanciamento e que ele está aplicando uma bandeira. É ingênuo o prefeito ou prefeita que diz que está ele controlando ou descontrolando uma determinada situação. Por enquanto, e isso é vexatório, é um vexame para nós brasileiros como processo civilizatório, diferente de outros países, por enquanto, até o momento, desde o dia 26 de fevereiro, quando chegou, quem tem dado as cartas é o vírus. O gestor que acha que está dando as cartas está sendo ingênuo. A população que xinga o gestor está sendo ingênua também, porque na verdade a opinião de nenhum dos dois, e infelizmente, as medidas de nenhum dos dois estão sendo suficientes para controlar. Fiquei em casa, daí nos primeiros dias foi muito tranquilo, fui adaptando assim, aí começa a sentir, porque daí não é você fica em casa porque você vai estar mais segura. Você não pode sair de casa, tu não tem opção, sabe? Como eu convivi, com a minha mãe em casa com sintomas, o meu avô depois apresentou e testou positivo, então foi toda a minha família, sabe? Então eram todos os dias muito apreensivos. E aí, realmente, depois acabou que meu avô testou positivo, daí no decorrer da semana, dos dias, ele precisou ser internado. E aí, também, de novo, eu tinha certeza que nada ia acontecer. Que nem eu falei, eu sou uma pessoa muito otimista, então eu sempre olho pro melhor lado, sabe? Isso também ajudou a passar mais brandamente por esse momento. Foi uma coisa que eu pensei, não, eu preciso passar por isso, não é à toa que eu preciso passar por isso, né? Então, o que eu vou conseguir aprender, aproveitar disso? E aí, uma das coisas foi isso, que eu não preciso estar nos lugares que eu acho que eu preciso estar para as coisas acontecerem, que as coisas acontecem mesmo que eu não esteja lá. Eu desenvolvi um projeto aqui junto com algumas pessoas em Montenegro da Drive-Thru Solidário. Aí era um drive-thru mesmo, assim, as pessoas passavam e deixavam suas arrecadações. E aconteceu no sábado que eu tava em isolamento. E aí eu pensei, meu Deus do céu, eu queria estar junto, né? E de querer participar, assim, de querer ajudar. E aí foi uma coisa que aconteceu, deu tudo certo e eu não estava lá, sabe? Então isso, assim, de querer estar no controle, na frente de tudo. E uma das alternativas que eu criei, assim, pra mim, além da terapia, foi a parte da pintura. Eu comecei a pintar. Primeiro eu comecei a fazer uns desenhos com lápis de cor mesmo, e depois, como eu sou muito inquieto, eu comecei a fazer telas de pinturas, assim. Foi onde eu consegui também meio que fugir, assim, Tem um dia que eu pego, me desconecto de tudo, assim, e fico viajando ali nas pinturas, fazendo um desenho. Eu comecei a desenhar umas telas, assim, de paisagem, e depois eu já fui para uma outra parada, assim, que é um lance mais afrofuturista, assim, que é mais já ligado às coisas que eu gosto, assim. E também foi legal, assim, que eu consegui desenvolver conceitos, também a desenvolver coisas sobre mim, assim, também, sabe? Muito do que eu vivo, muito do que eu já vivi. E eu acho que isso é algo que sai da pandemia, que todos os cientistas tentassem praticar mais essa questão da comunicação e da interlocução. Brinco às vezes com os meus alunos, às vezes eu me sinto ridículo porque a gente vai e fala para
literalmente milhões de pessoas em algum canal de comunicação e depois a gente não consegue convencer uma pessoa próxima da família, da gente, do que está acontecendo. Mas é um esforço que vai ser cobrado de nós. Eu já dei entrevistas em que eu me senti um pouco ridículo, porque eu me desloquei antes da entrevista e eu ia falar de distanciamento social e dos controles necessários e tudo, e eu vi as pessoas descumprindo tudo isso na rua. Mas quando eu vejo as estatísticas demonstrando, por exemplo, que 60% das pessoas é a favor disso, que mais ou menos 70%, então tem um gap aí de uns 10%, é a favor, mas que nem todos conseguem cumprir essas medidas, eu vejo que, assim, quem sabe a gente não influenciou, né, na composição desta maioria. Aprendi muito, assim, muitas coisas, mas principalmente comigo, assim, autoconhecimento, autocontrole, e quando isso tudo aconteceu, eu pensei, bom, eu sou muito privilegiada porque eu estou dentro da minha casa com todo o conforto, não estou deixando de trabalhar, tá tudo certo. Se eu não conseguir ver um lado bom disso, por que eu tô passando por isso, sabe? Pra que isso tá me servindo? Então, eu consegui, assim, olhar com mais empatia até pelos meus medos, assim, que daqui a pouco, numa condição normal, eu ia matar no peito e, tipo, tenho que passar por isso, então, tipo, vou... Então, tipo assim, desde as pequenas coisas, tipo, de me permitir me sentir triste num dia e não produzir, no outro dia, tipo, de ter vontade de chorar, ou no outro dia de ter, tipo, muita vontade de ser feliz. Enfim, assim, essa coisa de olhar mais pra dentro e de realmente ver que a gente compra tanta coisa, a gente faz tanta coisa e, no fim, tudo que a gente precisa tá dentro da gente e dentro da nossa casa, né? Então, tipo assim, pra que a gente vivia tão acelerado? Pra que a gente queria tanto? E depois que eu pego as tintas, boto na mesa ali e fico olhando, só que tipo assim, não, hoje eu não vou desenhar, então eu tenho que aceitar que hoje eu não vou conseguir desenhar. Caso eu venha desenhar por força, vai ser uma coisa que eu não vou gostar. Antes eu tinha pensado assim, tem que fazer um quadro por semana, só que hoje agora sim, faz umas 3 semanas que eu não faço nada. Mas eu vou lá, vem uma inspiração, eu começo a fazer assim, sabe? A gente tem que respeitar muito, principalmente nesse momento, a gente tem que respeitar muito, assim, o nosso mental, assim, quando a gente não quer fazer nada, não fazer nada e tá tudo ok, sabe? Muitas pessoas estão fazendo essa reflexão, assim, tipo, valorizando poucas coisas, pequenas coisas que a gente passava despercebido, mas passar por essa experiência, pra mim, foi uma coisa que me fez, de novo, assim, abrir a cabeça e ver que a gente, tipo, no fim a gente tem tudo, a gente não precisa de nada além da gente, né? Informar é fundamental para tentar pelo menos curar um pouquinho desses buracos, tapar um pouquinho desses gaps, desses intervalos de conhecimento, dessas lacunas que se tem. E eu acho que isso é uma coisa que vai precisar de mais. Por que eu acho que precisa de mais ação nossa? Porque senão fica enquadrado em meia dúzia de pessoas que tentam fazer esse trabalho e que acabam ficando sobrecarregadas. Na coisa cotidiana, nos momentos de lazer, dá para aprender mais sobre o assunto lendo o livro O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. A história parte de um telegrafista, violinista e poeta que se apaixona por uma moça, mas o romance enfrenta a oposição do pai dela. Tentou impedir o casamento mandando a filha ao interior numa viagem de 1 ano. E aí, para continuar em contato com a apaixonada, o cara montou, com a ajuda de uns amigos telegrafistas, uma rede de comunicação que alcançava a moça onde quer que ela estivesse. O barato é que essa é a história real dos pais do escritor, o Gabriel Garcia Marques, e foi o ponto de partida para escrever O Amor nos Tempos do Cólera. E para não ficar só nas sugestões mais óbvias, uma das histórias aqui do podcast me lembrou um filme onde acontece uma coisa parecida. Claro que a história é bem diferente do nosso personagem aqui, mas em comum eles têm a paixão pela arte, em especial pela pintura. Vous cherchez mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? O filme se chama Intocáveis e é bem lindo, já prepara o lencinho. Neste episódio, as principais lições e disrupções foram: número 1. A pandemia de Covid-19 é real, existe mesmo e mata de verdade. Número 2. A saúde não é inimiga da economia. E número 3. Os cuidados e as medidas para reduzir os danos em relação ao vírus precisam ser coletivos e coordenados. A colaboração da sociedade inteira é fundamental porque a vida da gente depende disso.
Esse foi o 6º episódio do podcast Vida Disruptiva, ainda a mesma, mas uma nova vida. Esse também foi o último episódio dessa temporada, mas logo a gente tá de volta, eu prometo. Assim como as outras, estas entrevistas foram todas gravadas à distância e com segurança. Oi, agora ouvi de novo. Tá bem fraco o sinal. Tá bom. Tá bom. Tchau. Você pode ouvir todos os episódios novamente e indicar para os seus amigos, claro, no Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer que seja o seu player favorito de podcasts. Eu sou Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei este e outros episódios dessa série. E eu também agradeço a cada um e cada uma de vocês que nos ouviu até aqui. Também esteve comigo Luciano Costa. Até a próxima temporada. Tchau! Este podcast tem o patrocínio da Universidade Fevale.